A paz, irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um Tá na Bíblia, começando agora e hoje com um tema muito bacana. Talvez seja uma dúvida que você já teve em algum momento aí da sua vida cristã. Será que o cristão pode fazer um voto a Deus? Isso seria barganhar com Deus? Vamos falar um pouquinho sobre o voto? Como é que Deus trata desse assunto na sua palavra? Começando agora mais um Tá na Bíblia. Muito bem, irmãos, não preciso repetir, né? Então, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, ensinar também para outras pessoas a verdade da palavra de Deus e deixe nos comentários a sua pergunta. Irmãos, a gente não está recebendo perguntas, hein? A gente está aqui procurando alguns temas que parecem ser interessantes, mas por favor, participem com a gente. Mande uma dúvida. A impressão que a gente tem aqui é que nossos irmãos não têm dúvida nenhuma, todos são muito letrados na palavra de Deus. Assim seja. Mas se você tiver alguma dúvida aí, lembra aí o que você já pensou, já se questionou com relação à doutrina do Evangelho. Manda pra gente aqui, pra gente compartilhar a sua dúvida com outras pessoas também. Então vamos falar um pouco hoje sobre podemos fazer um voto com Deus para conseguir alguma coisa? Será que isso é barganhar com Deus como se fosse uma espécie de promessa, né, de pagar uma promessa? Não importa aqui o que dizem as pessoas ou doutrinas humanas, o que nos importa é o que diz a palavra de Deus. Primeiramente, a resposta é sim. Podemos fazer um voto diante de Deus segundo a Bíblia. O voto ele está previsto tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Geralmente a pessoa tem um propósito, um desejo, um anseio, faz um voto diante de Deus, mas a gente vai ver hoje que isso é um assunto muito sério e não pode ser tratado de uma forma leviana. Se você for fazer um voto a Deus, precisa seguir o que a palavra de Deus nos orienta e nos ordena. Um primeiro ponto muito importante, irmãos, que a gente precisa entender sobre o voto é que o propósito do voto, ou objetivo do voto, tem que ser glorificar a Deus ou um ato de consagração e gratidão. Se não cumprir esses requisitos básicos, aí sim é barganhar com Deus. É o que algumas pessoas chamam de suborno santo, né? Eu vou tentar subornar a Deus para que ele me dê alguma coisa. E aí, nesse sentido, o voto, ele não é aceito por Deus, ele não é bíblico. Mas se for um propósito para glorificar a Deus, ou como um ato de gratidão e consagração a Deus, aí é válido. Quem nos dá esse exemplo, né, foi a Ana. Lá no Antigo Testamento, os irmãos conhecem a história de Ana, mãe do grande profeta Samuel. Ana era estéril, não podia ter filhos, ela tinha uma grande tristeza em relação a isso. Ela se quebranta diante do Senhor quando ela vai ao templo, né? Inclusive ela tem uma conversa com o sacerdote Eli, e ali ela realmente dedica o seu filho, né? Se o Senhor lhe desse um filho, a serviço do Senhor. Ela fala assim: Senhor, se tu me deres um filho, eu consagrarei para a sua obra. Então aqui nós vemos que o propósito de Ana ao fazer esse voto era sublime, era um propósito espiritual, era um propósito para glorificar a Deus, né? E ela faria isso em ato de consagração, em ato de gratidão a Deus. E hoje justamente o erro do trato com relação ao voto está em que as pessoas querem usar essa ferramenta, digamos assim, para negociar com Deus ou para barganhar com Deus, para fazer uma promessa. Se tu me deres isso, eu te darei aquilo, né? Esquecendo-se então do significado correto do que é fazer um voto diante de Deus. Então, nós não podemos fazer o voto com a intenção de forçar a Deus a nos dar algo, né? Essa é a interpretação correta. Nós fazemos um voto para glorificar a Deus ou para consagrar ou agradecer a Deus por algo que Ele nos deu. Tem muita gente também que usa a questão do voto para receber uma bênção, né? Quero uma bênção, Senhor, me dá essa bênção para que eu te dê em retribuição alguma coisa.
Irmãos, vamos lembrar que a bênção maior já nos foi dada. Na verdade, todas as bênçãos necessárias ao ser humano já foram dadas a nós. Em Efésios 1:3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha só, ou seja, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais Deus já nos deu, principalmente a salvação. E juntamente com a salvação, a proteção, o cuidado, o zelo de Deus, a correção de Deus, a companhia do Espírito Santo, todas as bênçãos mais importantes o Senhor já nos deu nas regiões celestiais. Então não há necessidade de tentarmos alcançar mais bênçãos usando erroneamente o mecanismo do voto. Lá em Salmo 116, 12 a 19, Davi diz assim: Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo. Sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Aqui Davi deixa muito claro que ele vai cumprir os seus votos para com Deus. Por quê? Porque ele quer retribuir ao Senhor toda a bondade de Deus para com a vida dele, de tê-lo livrado, de tê-lo salvado, livrado das correntes, né? Então ele fala, eu vou cumprir para com o Senhor os meus votos como um ato de sacrifício de gratidão. Essa é a grande diferença, irmãos, do voto correto diante de Deus e do voto barganha, voto negociação, voto troca comercial, né? Então aqui nós temos exemplos de um propósito sublime, um propósito que glorifica a Deus, um propósito de consagração e gratidão a Deus, tá? Então muito cuidado para a gente não usar o voto como um suborno santo. Mas no Novo Testamento, que esses exemplos que eu dei para os irmãos são do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus nos ensina que o ideal é não fazermos promessas diante de Deus, né, irmãos? Por quê? Isso não quer dizer que nós não possamos fazer um voto, mas que devemos ter um cuidado máximo, acima de tudo, né? Uma responsabilidade com as nossas palavras, com aquilo que nós juramos, com aquilo que nós votamos, com aquilo que nós prometemos diante de Deus. Porque, irmãos, cá entre nós, tudo que você assume de compromisso diante de Deus é uma promessa, no final é um voto. Senhor, te servirei. Né? Início de ano, né? No culto de virada. Não tem assim, todos os irmãos estão lá, Senhor, esse ano serei diferente, né? Parece, é promessa de início de ano mesmo, né? Nesse ano viverei uma vida mais devota ao Senhor, consagrarei-me mais o meu tempo. E a verdade é que no decorrer do tempo, olha, a gente tá no finalzinho de maio aí, início de junho, e a gente mal consegue cumprir nossas promessas de amor com Deus, de fidelidade com Deus. Né? A gente não consegue fazer o básico, o feijão com arroz, para que inventar de aumentar um voto a mais diante de Deus? Sendo que nós já somos devedores, sendo que nós sempre seremos, né, aquém daquilo que Deus espera. Por quê, irmãos? Então é ideal não fazer o voto. Vamos pelo menos cumprir aquilo que nós prometemos na casa do Senhor, nos nossos louvores. Nossa, te amarei para sempre, te amarei independentemente das circunstâncias, né? A gente mal consegue cumprir isso com excelência. Então aqui Jesus fala no Novo Testamento, no texto de Mateus 5, 33 a 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os seus juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, olha Jesus trazendo, né, uma nova perspectiva. Não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto nem um fio do cabelo.
Seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aqui, embora Jesus não faça referência à palavra voto, ele está falando de juramento, que é equivalente a voto. Você jurar algo, jurar que vai fazer algo, entregar algo, uma promessa. E ele fala, olha, não fica jurando aí de forma leve, leviana, né? Pelo céu, pela terra, por alguém, pela sua própria cabeça. Porque no final, você não tem a capacidade mínima de fazer uma promessa. Você é tão instável, você é tão pecador. Quando Jesus fala aqui, vocês não têm nem como transformar um cabelo preto ou branco. Vocês não têm força e poder nenhum. Então assim, não fica não fica ousando, se atrevendo a fazer um juramento diante de Deus, né? Sendo que você não será capaz de cumprir. Então aqui, na verdade, Jesus desencoraja o voto, desencoraja o juramento, né? Leviano, feito de forma irresponsável, feito no calor da emoção, no impulso. E geralmente as pessoas fazem votos diante de Deus no calor da emoção, quando estão muito emocionados com uma palavra, uma pregação, um louvor. Senhor, quero te fazer um voto, né? Muito cuidado, porque eu sempre falo uma coisa, né, irmãos? Tudo que a gente faz com base nas emoções, geralmente a gente se arrepende. Sejam ações ou sejam palavras. É bom sempre voltar à razão, pensar, meditar antes de falar qualquer coisa. Então, a gente precisa sempre lembrar que o voto é algo muito sério. A Bíblia não proíbe, tá? Mas existe, assim, uma certa precaução que ela deixa muito clara para nós tomarmos antes de fazermos um voto diante de Deus. Se você diz que é sim, tem que ser sim até o fim. Se você disse que é não, tem que ser não. E Jesus fala que tudo que é instável, tudo que é mentiroso é proveniente do maligno, não é de Deus. Porque nosso Deus é um Deus estável, um Deus constante, imutável. Agora, missionária, não, eu tô realmente assim, com toda a minha racionalidade, Deus tocou no meu coração, quero fazer um voto diante de Deus. Como devo fazê-lo de acordo com a palavra de Deus? Então, embora não seja ideal sairmos fazendo voto, se Deus tocou no seu coração e você quer fazer um voto, pode fazer um voto. E eu vou deixar aqui 5 detalhes importantes que você deve atentar para fazer o voto correto diante de Deus, né? O primeiro detalhe importante, como nós já falamos, veja e reveja qual é o propósito desse voto. O objetivo é para você ganhar algo, para alguma coisa do seu prazer, para algo do seu bem-estar, algo que é interesse próprio humano, mas não glorificar a Deus, honrar a Deus? Então tá fora. Não, missionária, o voto que eu quero fazer é para glorificar a Deus, para anunciar o seu reino, para testemunhar o evangelho, para glorificar e honrar o nome de Deus sobre a terra. Já passamos pelo primeiro detalhe. Segundo detalhe, também já foi falado. É um ato de gratidão que você tem? É um ato de consagração que você tem? Ou é um ato de negociação? Senhor, se o Senhor me der isso, darei aquilo, né? Ou é uma troca? Reveja esse conceito também. Passou por esse crivo? Vamos para o terceiro. O terceiro detalhe importante com relação ao voto. Fez o voto, tem que cumprir sem demora. Irmãos, tem que ser a prioridade cumprir o voto para com o Senhor. Diz assim Eclesiastes 5, 4 a 5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires, né? Então aqui o sábio deixa muito claro, se você for fazer um voto, não tardes em cumprir. A promessa com Deus tem que ser prioritária. Não pode ser tratada como uma promessa com seres humanos, né? A promessa diante de Deus tem que ser algo assim, zelosamente cumprido, assim, com prioridade, porque Deus não se agrada de tolos, ou seja, voto de tolo seria aquele voto feito sem responsabilidade. Cumpra o voto, senão é melhor que você não tenha votado do que votar e não cumprir, né? Porque aí você estará em pecado. Quarto detalhe importante com relação ao voto. Não faça votos que você não possa cumprir. Irmão, se você fez um voto a Deus, né?
impossível de ser cumprido por causa da sua natureza humana, por causa das condições ou porque viola princípios divinos, né? Se arrependa e peça perdão a Deus. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Se você, antes de assistir esse Tá na Bíblia, fez um voto irresponsável por no calor das emoções, se arrependa diante de Deus, peça o seu perdão, né? Deus pode perdoar o seu pecado. E não faça votos assim, nunca mais, né? Esses tipos de voto que você não consiga cumprir. Vou trazer um exemplo aqui, irmãos, que é de Jefté. A Bíblia traz um exemplo de como não fazer um voto, né? Jefté foi um juiz de Israel e ele, quando saiu para a guerra contra os moabitas, ele disse assim: Senhor, se tu me deres a vitória, a primeira pessoa que sair ao meu encontro eu dedicarei em holocausto. Primeiro que isso viola um princípio divino, né? Deus nunca requereu do ser humano o sacrifício humano. Isso era coisa de pagãos. Pagãos sacrificavam filhos, sacrificavam seres humanos. Deus nunca pediu isso, o derramamento do sangue humano. E ele fez esse voto precipitado, esse voto irracional, esse voto tolo. E o que aconteceu? Ele ganhou a guerra. E quando ele voltou, ele imaginou que seria o quê? Um servo que viesse, né? Ele não valorizou a vida de alguém aí, um servo ou um escravo. Quem veio receber a primeira pessoa que veio receber Jefté após a guerra foi a sua própria filha e a única filha que ele tinha, né? Então, muito cuidado, né? Aí a Bíblia fala de que ele se arrependeu amargamente, chorou, né? Ele ficou muito triste por esse voto que ele tinha feito. Então, muito cuidado também não fica fazendo promessas diante de Deus para outro cumprir, né? Se o Senhor fizer isso, meu marido, minha esposa, aquela pessoa, são coisas que não estão no seu controle. Então, o quarto detalhe é: não faça votos que você não possa cumprir. Você tem que entender que fez o voto diante de Deus, tem que cumprir a todo custo. Último detalhe importante: não seja precipitado em fazer votos, tá? Então, realmente, você está trazendo essa questão, Deus falou comigo, eu estou sentindo aqui que eu tenho que fazer esse voto. Não tenha pressa. Ore a Deus, confirme isso no coração, verifique mesmo se é a vontade de Deus ou se é o calor da sua emoção, né? Votos por impulso, cuidado. Votos, né, com base num momento aí de comoção, muito cuidado. O voto é uma coisa muito séria e Deus cobrará o seu voto, tá? Deuteronômio 23, 21, 22 diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Aqui também, Moisés explica, né? Se você fizer um voto e demorar para cumprir esse voto, Deus vai cobrar isso de você e você estará em pecado, ou seja, estará em débito com Deus. É melhor que você não faça. Moisés termina: se você não fizer o voto, não estará em pecado, então é melhor não fazer. Então não seja precipitado em fazer o voto. Tá claro, irmãos? Aí vocês entenderam, né? Se tiver alguma duvidazinha ainda sobre isso, manda aí nos comentários que no próximo programa a gente tira a sua dúvida. Importante é entender o seguinte: a Bíblia não proíbe voto, pelo contrário, tem sua previsão no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas tem todo um trato sério que a gente precisa dar com relação a este assunto, como cristãos responsáveis, comprometidos e zelosos diante do nosso Deus. Amém? Olha como a gente aprendeu mais uma coisa bacana da palavra de Deus, né? Missionária, essas pessoas que fazem votos, né? Esse tema, inclusive, saiu de um comentário que o diácono Marcelo fez no último Tá na Bíblia, que existem pessoas que fazem votos em troca da cura, da libertação de uma doença, né? Depende muito aqui, né? Não é só o caso de você falar: por causa da cura eu vou fazer um voto. Não, mas se realmente houver um voto com relação à gratidão, consagração e propósito de Deus, é válido. Mas se for no sentido de barganhar a cura, é errado. Eu conheço aí a história do pastor Hernandes Dias Lopes, um grande pregador aí presbiteriano, e ele fala que ele é fruto de um voto, né? Ele estava à beira da morte e a mãe dele, né, consagrou a vida dele, falando que se ele fosse salvo, se ele não morresse, esse filho não morresse, um pouco parecido com a Ana, né? Ele seria dedicado à obra do Senhor. É uma história muito bonita. Se um dia os irmãos tiverem a oportunidade, dá uma pesquisada que vocês conseguem achar essa história. Então a gente vê claramente aqui que não foi uma troca por uma cura,
né? Ela tinha vontade de dedicar o seu filho à obra do Senhor. Era um propósito sublime em gratidão e em consagração. Tá bom, irmãos? Então, ficamos por aqui hoje nessa noite, mais uma lição aprendida de acordo com a palavra de Deus. Se você ainda não curtiu, dá o joinha. Se não compartilhou, compartilha e deixe o seu amém, deixe o seu comentário aí no chat. Fiquem com a paz de Deus. Shalom.